fica em Lucas 8, do 22 ao 25, que fala sobre duas situações. Primeiro fala sobre a situação do medo, depois fala a situação da fé. A gente consegue entender que a fé, ela é uma escolha, ela não é um tipo de sensação, emoção, sentimento, mas sim é uma escolha, tá bom? Ó, a gente vai ler agora. Certo dia, Jesus disse a seus discípulos: "Vamos para o outro lado do mar." Assim entraram num barco e partiram. Durante a travessia, Jesus caiu no sono. Logo, porém, veio sobre o mar uma forte tempestade. O barco começou a se encher de água, colocando-os em grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: "Mestre, vamos morrer." Ó, eu quero que você entenda, vamos por parte aqui. Não era algo, não é uma tempestade em copo d'água, não é algo bobo, tá? Porque os discípulos, eles acreditavam que eles iam morrer, ou seja, não foi exagero. A água estava entrando, ó, o barco começou a se encher de água, colocando-os em grande perigo. A palavra de Deus está falando que eles estavam, sim, em perigo, ou seja, eles estavam com medo, uma sensação de angústia, uma sensação de desespero. Mas vamos continuar. Mestre, vamos morrer. Quando Jesus despertou, repreendeu o vento e as ondas violentas. A tempestade parou, tudo se acalmou. Então ele lhes perguntou: "Onde está a sua fé?" Admirados e temerosos, os discípulos diziam entre si: "Quem é esse homem? Quando ele ordena, até os ventos e o mar lhes obedecem." Que eu quero falar aqui hoje, rapidamente, como todos os áudios, 5, 7 minutos, mais ou menos, que a fé, ela é uma escolha, né? É independente do que você está sentindo, passando, sensação, emoção, tá? Jesus, em nenhum momento, ele cobrou o sentimento deles, até porque seria algo lógico Deus cobrar uma emoção de você, sendo que você está sentindo uma outra emoção naquele momento. Jesus, ele não cobra emoção, sentimento, sensação, ele cobra, e quando eu falo cobrar, tá? É no sentido de encorajamento, no sentido de uma cobrança moral, ele cobra fé. Ou seja, imagina, você está numa situação de desespero, Deus não fala, não fica desesperado. Não, ele fala, crê na palavra, use a fé, porque é uma escolha, você escolhe crer na palavra, você escolhe é uma escolha, simplesmente uma escolha que o Espírito Santo te ajuda a escolher, te capacita a entrar naquela escolha, a permanecer naquela escolha, a viver dentro daquela verdade que é a única verdade, a verdade de Cristo, uma verdade imutável, uma verdade que não muda, uma verdade eterna, que ela se manifesta em nossas vidas e muda aquela circunstância. Por exemplo, naquele momento, eles estavam vivendo uma verdade perigosa, tá? Era uma verdade, risco de vida, ou seja, não era mentira aquilo que eles estavam vivendo, mas era uma verdade transitória, uma verdade que muda, uma verdade que está sujeita à verdade eterna, que é a verdade de Cristo. Ou seja, aquilo foi mudado, aquela situação é transitório, ela foi alterada, ou seja, uma verdade que muda, né? A verdade no mundo natural que nós vivemos são transitórias, mudam, estão sujeitas à verdade do Pai, à verdade eterna, à verdade da palavra. E Jesus fez isso. Ele sabia que aquela situação, ela era uma situação que é mutável, tá? Não era uma situação eterna. Ele orou, repreendeu e tudo se acalmou. Ele escolheu crer diante daquela circunstância. Em nenhum momento Jesus falou que é pecado ter medo, tá? Até porque o próprio Jesus teve medo na oração de Getsemane. Então, se sentir medo fosse pecado, ele teria pecado. Se ele teria pecado, não teria como ele morrer por nós, e etc, etc, etc. Então, Jesus não pecou ao sentir medo, porque o medo não impediu ele de escolher crer. O medo não impediu ele de orar. Ele orou a Deus falando, seja feita a sua vontade e não a minha. Ele estava com medo de sofrer, estava com medo de sentir dor, estava com medo de morrer. Sim, isso é bíblico. Então, mas, né, naquela situação de medo, de desespero, ele não deixou o medo, o desespero guiar, direcionar as ações dele. Naquela situação de medo, ele orou. O que a gente entende? Que independente da sensação, da emoção, do sentimento, nós podemos escolher orar, escolher crer. Essa é a palavra de hoje. Eu peço que nesse momento de oração, você peça para o Espírito Santo gerar essa consciência em você. O Espírito Santo, ele gera essa consciência em você. Você consegue compreender que a fé, ela é independente dos seus sentimento, emoção, circunstância, situação. Você pode e deve escolher crer e pedir ajuda para o Espírito Santo nesse sentido. Beleza? Peço que vocês fechem seus olhos. Vamos orar nesse momento.
Deus, entramos em Tua presença nesse momento, Pai. Nós pedimos que o Senhor nos ajude, gere em nós a consciência do que verdadeiramente é fé. Fé é uma escolha, é escolher a Tua palavra, é escolher a verdade eterna, a verdade que não muda, a verdade imutável. A Tua verdade, que é a palavra, ela não está sujeita a mudança. As circunstâncias que estamos vivendo estão sujeitas a mudança, são verdades transitórias, verdades que mudam, verdades que estão sujeitas à Tua palavra. Nos ajude a ter essa consciência verdadeiramente no nosso espírito, Pai. Não só isso, Pai, mas nos ajude a compreender verdadeiramente que nenhuma emoção, nenhum sentimento, nenhuma sensação pode nos impedir de escolher crer. Nos ajude, Pai, na nossa escolha, nos ajude nas nossas decisões, que nós possamos escolher crer na Tua palavra, que nós possamos viver a Tua palavra. Verdadeiramente nos capacite, Pai, a permanecer no lugar de crença, a permanecer nesse lugar, Pai, nesse lugar de fé, caminhar pela fé, caminhar com fé, no nome do Senhor Santo Jesus Cristo. Gere em nós a consciência real que a fé é uma escolha. Nos ajude a viver isso na prática, com o Teu poder, com a Tua força, com a Tua capacidade. Pedimos do fundo do nosso coração, no nome do Senhor Santo Jesus Cristo. Amém, Deus. Amém. Amém, galera. É isso. Fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau.